Pois é, Mari, a gente começa conversando justamente sobre essa nova lei de licitações. O texto base já tinha sido aprovado há algum tempo, o que os deputados estão analisando agora são os destaques. São pedidos de mudanças no texto e faltam agora só 4 destaques para serem analisados. Um deles muda uma das inovações que essa nova lei de licitações traz, que é um seguro-garantia para os contratos de mais de 200 milhões de reais, na tentativa de dar aí garantia de que esses produtos vão ser de fato fornecidos. A gente está conversando hoje aqui com 2 deputados que estão acompanhando essa movimentação lá no plenário, o deputado Bibo Nunes, que é do PSL do Rio Grande do Sul, e o deputado Pedro Kizai, que é vice-líder do PT, é do PT de Santa Catarina, que estavam me falando ontem que na votação desses destaques, o PT e o PSL votaram juntos em vários desses destaques, surpreendentemente. Deputado Pedro Kizai, como é que o senhor avalia a análise dessa nova lei de licitações até agora, sua expectativa para a conclusão dessa votação? É extremamente positiva a lei de licitações, torna mais transparente, por isso que os destaques deram mais transparência, inclusive as empresas médias e grandes, dar publicidade dos contratos licitados. Segundo, incorpora na legislação o que o relator, inclusive, comentou nessa reportagem, o último ponto, que é regime diferenciado de contratação, permitindo que uma empresa que faz o projeto também faz a obra, permitindo com mais rapidez executar a obra, permitindo proibir aditivo, porque tinha uma malandragem de aditivo, a empresa fazia licitação por preço menor, depois pressionava os prefeitos, os governos, para ter aditivo, senão não concluía a obra, e, portanto, nós eliminamos isso numa das integrações da licitação. Quem faz o projeto pode fazer a obra, impedindo o aditivo de 25%, que era uma malandragem que tinha nas licitações, e a relação com a questão de seguro, ela tem 2 lados. O primeiro, é importante o seguro para garantir as obras, mas o que tem que garantir é a seriedade e o histórico das empresas que participaram da licitação, garantir a obra, porque seguro alto é obra mais cara e as resseguradoras e as seguradoras que mais vão ganhar dinheiro. Por isso que nós temos polemizado e votamos contra um destaque que ampliava de 10% para 20% o seguro das obras, e as obras seriam garantidas pelas seguradoras só em 30%. Então fica fácil, as seguradoras queriam ganhar dinheiro nas licitações brasileiras e nós derrotamos no plenário este texto. Deputado Bibo Nunes, era necessário mesmo fazer mudanças nessa nova lei de licitações? Teve um artigo ontem também que foi analisada a questão da proibição do governo comprar artigos de luxo. Como é que o senhor vê isso? Olha, as modificações, no meu ponto de vista, eram necessárias e, acima de tudo, tem que deixar bem claro, quem faz o planejamento tem que fazer a obra. E aquela artimanha de ir até 25% para um aditivo, isso era para faturamento extra e prejudicar a população. Eu fiquei muito feliz que o PT votou junto conosco, pensando, acima de tudo, no bem do Brasil. Agora, quanto aos artigos de luxo, se o artigo de luxo é necessário, não tem problema algum. Aí ele é de luxo e útil. Não tenho nada contra. Agora, colocar luxo sem necessidade, não tem problema nenhum. Mas também não tem por que estar aí valorizando só a imagem do pequeno, do pobre, do menos. Não, nós temos que elevar, inclusive, o moral do brasileiro. E então não vejo problema algum em ter algo de luxo, mas contanto que seja útil à sociedade. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho, porque acabou de ter início lá no plenário Ulisses Guimarães a sessão extraordinária da manhã de hoje. Então, se você acompanha a gente pela TV Câmara, você fica agora com a transmissão do plenário. Se você acompanha a gente pelo YouTube, a gente continua conversando aqui no Câmara hoje. Superintendente da Polícia Federal. Então chega de blindagem, é um absurdo. A gente continua então a nossa conversa aqui com os deputados. Deputado Pedro Kizai, essa sessão extraordinária que acabou de começar, tem na pauta não só os acordos internacionais, que a gente sempre tem toda quinta-feira, tem alguns projetos também indicados pela bancada feminina, que tratam aí de uma maior proteção para as mulheres vítimas de violência. Você acha que pode ter alguma votação ainda hoje? A lei de licitações pode continuar a votar?
Eu acho que dá para fazer as duas coisas, por acordo. Eu acredito que os destaques em relação à lei das licitações tem possibilidade de acordo e de derrota de alguns destaques e aprovação de outros. E do tema das mulheres, acredito que vai ter consenso, porque não é possível ver algum deputado federal imaginar, aprovar, apoiar práticas de violência contra as mulheres no país. Então, acredito que dá para fazer um acordo, porque quinta-feira sempre se vota aqui por acordo. E nas licitações, e eu quero aqui resgatar um histórico que é o que mais avançou, foi isso que o próprio Bibo reconheceu aqui, do fim dos aditivos em licitação integrada entre projeto e obra. Eu tive o prazer de ser o relator, ainda à época do governo da presidenta Dilma, para eliminar essa modalidade e permitir mais transparência, mais celeridade e mais eficiência com menor custo às obras no Brasil. E eu fico feliz que teve o entendimento de todos os deputados e avançamos na lei das licitações. Deputado Bibo, o senhor também acha que tem como continuar aí alguma votação hoje? E suas apostas para a semana que vem também? Olha, eu, de minha parte, as quintas-feiras deveriam ser totalmente produtivas. Eu fico sempre aqui até o fim da sessão da quinta-feira. E para a próxima semana, esses 4 destaques aí nós estaremos colocando no plenário. E acredito que se continuarmos desta maneira, como votamos com o PT, inclusive, junto, pensando no Brasil e deixando qualquer questiúnculo política de lado, nós vamos ganhar muito para a população brasileira. Um outro tema que tem ganhado bastante aqui, os bastidores da Câmara e a Câmara de um modo geral, é a reforma tributária. Foi muito falado também essa semana a questão dessa possibilidade de volta da CPMF, que ontem o presidente Jair Bolsonaro já afastou, né, na informação que ele deu pelo Twitter. Mas a reforma tributária é um tema que continua repercutindo. Ontem o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Rodrigo Maia, esteve reunido com os secretários de Fazenda dos estados e depois ele conversou com jornalistas sobre algumas mudanças que essa proposta aí de reforma tributária que está em análise na comissão especial pode sofrer. Participaram da reunião na residência oficial do presidente da Câmara os responsáveis pelas finanças de todos os estados e do Distrito Federal. Ao final, foi anunciado que os secretários de Fazenda, representando os 27 governadores, apoiam a proposta de reforma tributária, mas querem mudanças. Os secretários concordam com a base da proposta de emenda à Constituição, que é unificar 5 impostos: o IPI, a COFINS e o PIS do governo federal, com o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Eles seriam transformados no Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. Mas os secretários exigem a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, com recursos do governo, para compensar o fim dos incentivos fiscais concedidos pelos estados, que seriam extintos com a reforma tributária. Eles pedem ainda a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus, que também deixariam de existir com a reforma. O secretário da Fazenda do Piauí, que falou em nome de seus colegas, disse que a proposta foi bem recebida. Agora é colher as assinaturas necessárias para configurar uma emenda substitutiva, que nós teremos até a semana que vem. Pedido nosso, o presidente Rodrigo Maia prorrogou o prazo por mais uma semana. O autor da proposta de reforma tributária saiu otimista da reunião. O apoio dos estados é fundamental. Você tem sempre uma polêmica no que diz respeito à distribuição desses tributos, e com essa contribuição que teve um estudo profundo sobre a PEC 45, ela vai fazer com que os próprios deputados que são dos estados apoiem e entendam que é uma proposta que vai destravar a economia, que vai gerar empregos e que, no final, com a retomada da nossa economia, todos vão ganhar, que é o objetivo da PEC 45 da reforma tributária. O presidente da Câmara também disse que o apoio dos estados é importante para aprovar a reforma tributária. Rodrigo Maia, no entanto, considera difícil aprovar algum imposto sobre operações bancárias e com cartões de crédito. Eu acho muito difícil que a gente consiga avançar. Eu não sou daqueles que quero, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, hoje foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados.
Na sequência dessa fala do presidente, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, já avisou que a questão da CPMF está superada. É isso mesmo, deputado Bibo Nunes? Está superada e eu combati veementemente, independente de consultar qualquer liderança do partido. Nós, do governo Bolsonaro, somos contrários a qualquer aumento. Eu voto contra sempre aumento. A população não aguenta mais tanto aumento. E colocar 5 impostos em um, eu acho excelente, para desburocratizar, dar mais agilidade. Agora, essa reforma tributária, de minha parte, em momento algum, vai dar 0,01% de aumento para qualquer cidadão brasileiro. Deputado Pedro Kizar, o senhor acha que a criação desse fundo de compensação aí dos incentivos que os estados hoje podem dar, né, com o ICMS, o senhor acha que isso pode resolver as polêmicas em torno, né, em fazer a reforma tributária andar de fato? Eu acho que tem 3 elementos aqui. Do ponto de vista dos estados, a reforma tributária, ela vem de encontro porque ela incorpora o ICMS e que hoje está diminuindo e muito, porque está diminuindo muito a indústria no país, a circulação de mercadorias e está muito mais na área de serviço. Então, tu cria o imposto sobre bens e serviços, que hoje o Brasil já é o segundo do mundo dos 35 países que mais cobra imposto em bens e serviços, e por isso que acolhe o interesse dos estados. A polêmica em relação a esse imposto está no ISS dos médios e grandes municípios, como Porto Alegre, que recolhe muito imposto e que poderá perder em relação à proposta. Então, os médios e grandes municípios têm polêmica em relação à reforma tributária, diferente dos estados, que está diminuindo o ICMS e aí, consequentemente, vai melhorar a situação dos estados com a nova proposta. E o terceiro elemento da reforma tributária, que todos nós somos a favor da reforma tributária, precisa discutir por que só cobrar de bens e serviços. Nós temos que buscar, no andar de cima, a cobrança de imposto das grandes fortunas, lucros e dividendos sobre a renda. O Brasil e a Estônia são os 2 países do mundo que não cobram sobre lucros e dividendos. Então, nós temos que discutir lucros e dividendos e menos sobre o consumo. A proposta da reforma tributária mexe no consumo, tem que mexer sobre a folha de pagamento, reduzir os impostos, que tem 150 bilhões hoje, na folha de pagamento e compensar em outras formas tributárias no país. Então, não é nem aumentar nem diminuir, mas dizer quem vai pagar a conta desse país. Banqueiro tem que pagar conta, grande fortuna tem que pagar conta, lucros e dividendos tem que pagar conta, grandes heranças tem que pagar conta. Estados Unidos é 45%, aqui é insignificante. Imposto sobre territorial rural, que é uma excrescência, chega a ser um crime de lesa pátria, que ninguém paga imposto na área rural desse país, que é grandes propriedades. Então, nós temos que definir a reforma tributária, quem vai diminuir o pagamento, que é o setor produtivo, que é a produção do país, e cobrar mais da especulação. É o capitalismo produtivo diminuindo os impostos e aumentando no capitalismo especulativo para voltar a crescer o país. Deputado Pedro Kizar e deputado Bibo Nunes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.